Olá e sejam bem-vindos mais uma vez ao resumo das principais notícias da Estação Canadá. Eu sou Lauro Nishiura e confira comigo agora os destaques desta semana. Fim da quarentena em hotel a partir de julho para canadenses vacinados. Polícia canadense pode ter violado a lei de privacidade. Quebec ajudará a população que ainda está procurando acomodação para alugar. Canadá doará 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao mundo. Preso Maxime Bernier após participar do comício contrário às restrições de Manitoba. Fim da quarentena em hotel a partir de julho para canadenses vacinados. O governo federal confirmou nesta semana que as pessoas que receberam suas 2 doses da vacina contra a Covid-19 não precisarão mais ficar 3 dias em um hotel ao retornar de uma viagem ao exterior. Esta flexibilização afeta apenas canadenses totalmente imunizados, residentes permanentes, trabalhadores essenciais e estudantes estrangeiros. A partir do próximo mês, os vacinados podem ficar isentos da quarentena supervisionada. No entanto, estas pessoas terão que atender a várias condições. É preciso ter recebido 2 doses de uma das 4 vacinas aprovadas pela Health Canada: Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson. É preciso também ter recebido a 2ª dose pelo menos 14 dias antes da viagem. Também deve ser feito o teste ao sair e outro teste ao chegar ao Canadá, e isolar-se em sua própria casa após o retorno, enquanto aguardam o resultado do teste. Os membros da família de um canadense ou residente permanente também não terão mais a obrigação de permanecer no hotel desde que planejem ficar no Canadá por pelo menos 15 dias e caso tenham a oportunidade de se isolarem durante a quarentena regular de 14 dias. A quarentena no hotel continua obrigatória para todos os outros viajantes. Finalmente, o fim dessa quarentena no hotel, já que na semana passada o governo anunciou o aumento da multa, ou seja, quem não cumprisse com essa quarentena no hotel, a multa que já era alta de $3.000 passou a $5.000, e agora nessa semana o governo anuncia o fim dessa quarentena, mas, claro, somente para quem tiver as 2 doses da vacina. E ainda assim, como a gente viu aí, muitos requisitos também, como fazer o teste antes de sair, fazer o teste quando chegar, mas agora, pelo menos, a pessoa pode aguardar o resultado em casa. Desde o início, a gente já vinha falando que isso era mais uma medida para evitar que as pessoas saíssem do país, porque o gasto era muito elevado, de $3.000 ao regressar, porque era esse o preço para se ficar hospedado em um hotel, que era um hotel, na verdade, não poderia ser qualquer um, era um hotel escolhido pelo governo, então eram $3.000, era mais uma medida para evitar que as pessoas viajassem. Quer dizer, agora, já que os voos começam a ser retomados e que as pessoas começam a ter um pouco mais de liberdade para viajar, e já com as 2 doses da vacina, quer dizer, tira-se essa obrigação, justamente porque pessoas já com 2 doses, ou seja, já imunizadas, os riscos são muito pequenos. Finalmente aí as pessoas vão poder agora, pelo menos já a partir do verão, já aproveitar um pouco mais viagens também internacionais, desde que, claro, com 2 doses. Uma outra boa notícia também é que os membros da família dos canadenses e residentes permanentes também se enquadram aí nessa situação, ou seja, quem estava preparando aí receber visitas aí do Brasil, os parentes podem então ficar já na casa dos seus parentes aqui no Canadá, claro, respeitando a quarentena de 14 dias, mas sem a necessidade de ficar em um hotel pagando uma fortuna que era cobrado anteriormente. Ou seja, uma boa notícia aí já no fim aí de todas essas questões de confinamento, mais uma boa notícia. Polícia canadense pode ter violado a lei de privacidade.
Um relatório apresentado na última quinta-feira ao Parlamento constatou deficiências graves e sistêmicas nas políticas de sistemas da RCMP, a Polícia Real Montada do Canadá, em termos de segmento, identificação, revisão e controle de informação pessoal através de tecnologia de reconhecimento facial. Segundo o comissário Daniel Therrien, que produziu o relatório, o uso de tecnologia de reconhecimento facial feita pela RCMP para pesquisar enormes bancos de dados sobre canadenses não suspeitos de atos criminosos constitui uma invasão significativa de privacidade. Além da imprecisão das regras que cercam o uso das tecnologias de reconhecimento facial pelas forças policiais, a violação da lei é encontrada na maneira ilegal como a empresa Clearview AI construiu seu banco de dados de mais de 3 bilhões de imagens. Investigações realizadas nos Estados Unidos apontaram que a Clearview AI construiu seu banco de dados através de imagens obtidas ilegalmente na internet e sem consentimento das pessoas. De acordo com Therrien, uma instituição federal não pode coletar informações pessoais de terceiros se este as tiver coletado ilegalmente. Oficialmente, a RCMP cessou o uso dessa tecnologia, mas o comissário observou que a polícia inicialmente mentiu sobre seu uso. A RCMP afirmou publicamente que usava a plataforma apenas de forma limitada, principalmente para identificar, localizar e resgatar crianças exploradas sexualmente na internet, e que foram feitas 78 pesquisas de imagens. Porém, os relatórios da própria Clearview AI informam que a polícia canadense realizou mais de 500 pesquisas. Para remediar ao máximo a imprecisão regulatória sobre este assunto, os comissários federais e provinciais estão lançando uma turnê de consulta pública que incidirá sobre as regras relativas à privacidade e à captura de imagens em locais públicos. O objetivo é ajudar a polícia a garantir que o uso da tecnologia de reconhecimento facial esteja em conformidade com as leis atuais e limitar o risco de violação da privacidade. Atualmente, o uso dessa tecnologia é regulado por uma colcha de retalhos de leis e decisões judiciais que, em sua maioria, ignoram os riscos inerentes à tecnologia. Daniel Therrien explicou que esta situação cria incerteza sobre os usos aceitáveis do reconhecimento facial e as condições de uso das imagens. Olha, esse é um assunto muito delicado, né, que é o reconhecimento facial, até porque a maioria da população não tem a menor ideia de como são coletadas essas imagens e como é feito o uso dessas imagens. Né? O que esse relatório indicou foi que a polícia tem usado câmeras nas ruas, filmando as pessoas e analisando este banco de dados desta empresa Clearview AI, que está sendo muito bombardeada nos Estados Unidos aí por diversas investigações da polícia americana que indicam que esse banco de dados foi construído de forma ilegal. E a polícia canadense usou mais de 500 vezes esse banco de dados para confrontar com imagens obtidas de câmeras em locais públicos. Então, essa legislação realmente precisa ser revista para que tudo isso seja claro, né? A polícia tem esse direito de buscar imagens em locais públicos, tem direito de consultar um banco de dados de imagens que não foi obtida de forma legal ou com consentimento. Enfim, muita coisa deve ser discutida para criar uma legislação efetiva, né? As tecnologias vão evoluindo e é necessário ter essa legislação que siga essas tecnologias. Claro que deve-se consultar a população, mas eu espero que a população seja bem informada do que está sendo consultado, né? Porque é tão novo isso tudo, né? Essa tecnologia é tão nova que muita gente não entende nem como essa tecnologia é usada, nem de que maneira que essas imagens são armazenadas e nem quais informações são coletadas, enfim, isso tudo deve ser muito estudado para criar uma legislação efetiva. Quebec ajudará a população que ainda está procurando acomodação para alugar.
o governo do Quebec anunciou um plano de ação de pouco mais de 60 milhões de dólares para apoiar os quebequenses que precisem encontrar moradia até 1º de julho, mas ainda não conseguiram. O plano é ampliar o programa já existente para atender 2.500 famílias carentes a mais que o programa atual. O auxílio cobre a parte do aluguel que excede 25% da renda da família do inquilino. Também está previsto um orçamento de 2 milhões de dólares para os municípios que ajudarão as famílias em busca de moradia. A assistência prestada pelos municípios pode assumir várias formas, como alojamento temporário ou armazenamento de mobiliário. O plano também prevê a extensão do horário de atendimento para apoiar a procura de alojamento. O horário de atendimento da Société d'Habitation du Québec será estendido nos finais de semana de 26 e 27 de junho e de 3 e 4 de julho. Escritórios de habitação também terão um serviço de emergência disponível em 1º de julho para atender os inquilinos necessitados. Olha, nós vimos esse ano aí o aumento absurdo nos valores de não só das residências, mas subiu também o aluguel. Tudo foi puxado, né? O mercado imobiliário ele inflou muito nesses últimos 1 ano e meio, vamos dizer assim, desde o início da pandemia, e muita gente que está saindo de uma residência e está indo para outra alugada, eles não estão conseguindo realmente, né? Isso não é só no Quebec, mas no Canadá inteiro, e realmente essas pessoas precisam de ajuda, né? Muita gente iria se mudar e simplesmente desistiu nesse momento, porque encontrar uma outra moradia realmente está muito difícil, mas muitos não tiveram opção, né? Porque muita gente recebeu uma carta solicitando o imóvel, então as pessoas devem sair e devem procurar outro local. E realmente a procura por outros locais disponíveis já está muito difícil, né? Porque a taxa de desocupação de Montreal ficou inferior a 1% durante um período desse ano aqui de 2021, ou seja, com menos de 1% dos imóveis disponíveis para alugar e com os valores lá em cima, realmente muita gente vai ter dificuldade nesse ano para encontrar uma nova moradia. Eu espero que esse programa ajude muito essas pessoas e vamos ver como que eles vão fazer, né, para utilizar bem esses recursos para ajudar as pessoas, porque quanto tempo durará, tudo isso ainda não está muito esclarecido, e ajudando essas pessoas a pagar o que exceda 25% da sua renda, uma boa medida no início, mas se isso não perdurar, daqui 1 ano, 2 anos, se o programa acabar, como essas pessoas continuarão pagando os seus aluguéis, né? Então tudo isso deve ser repensado, mas pelo menos é um plano emergencial para ajudar essas pessoas nesse momento tão difícil. Canadá doará 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao mundo. O Canadá deve compartilhar 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 com vários países do mundo, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau. Falando em uma conferência de imprensa no final da cúpula do G7 na Inglaterra, o primeiro-ministro disse que o Canadá fornecerá financiamento para o acelerador de acessos às ferramentas Covid-19, para ajudar 87 milhões de doses a serem fornecidas aos países em desenvolvimento. Trudeau disse que, além disso, o país está doando 13 milhões de doses adquiridas pelo Canadá a outros países por meio da Iniciativa Global de Compartilhamento de Vacinas, a COVAX. Dessas vacinas, 1,3 milhão de doses serão de vacinas Johnson & Johnson, enquanto outras 4,1 milhões de doses serão de vacinas fabricadas pela Oxford AstraZeneca. Todos serão comprados via COVAX. Os 7,3 milhões de doses restantes serão vacinas desenvolvidas pela Novavax. De acordo com o primeiro-ministro, o Canadá se comprometeu a ajudar o mundo com 2,5 bilhões de dólares. Segundo o primeiro-ministro, este valor já foi integralmente pago. Nós não cansamos aqui de dizer praticamente toda semana de onde vem o dinheiro do Canadá, né? Quer dizer, é impressionante como o Canadá adquiriu
doses para 10 vezes mais do que a população do país, ou seja, as doses foram equivalentes a 300 milhões de doses, sendo que nós temos 30 milhões de habitantes, né? Então 10 vezes mais. E, claro, muitas doses chegam atrasadas, alguns lotes têm problemas, algumas vacinas como a AstraZeneca criou-se problemas, a Johnson & Johnson também, então por isso que é adquirido muito mais, então vai auxiliando a logística, né, de distribuição dessas vacinas, mas o restante o Canadá já está doando e ainda se comprometeu a doar 2,5 bilhões de dólares. Claro, eu acredito que mesmo todos os países, né, tiveram dificuldades financeiras, com certeza, por conta de todo o impacto econômico que tiveram, mas claro que países que estão nessa condição, vamos dizer, privilegiadas, como o Canadá, devem sim, né, ajudar outros países que estão em dificuldades, porque muitos países realmente estão com muitos problemas na parte de vacinação e enquanto o mundo inteiro não tiver saído dessa crise, será sempre um risco, né? Porque as pessoas vão continuar se locomovendo, continuar indo de país em país, ou seja, enquanto o mundo não se livrar dessa pandemia, os riscos do vírus novamente circular em todos os países, incluindo o próprio Canadá, ele continuará elevado, né? Então, claro que todos os países vão fazer esse esforço, né? Segundo o próprio primeiro-ministro, na cúpula do G7, ele diz que os países desenvolvidos, principalmente os que fazem parte do G7, eles devem fornecer cerca de 300 milhões de doses aí para países em desenvolvimento. Esperamos que isso se faça aí também da maneira mais rápida possível, né? Preso Maxime Bernier após participar do comício contrário às restrições de Manitoba. A RCMP, Polícia Real Montada do Canadá, disse que Maxime Bernier foi acusado de exceder os limites de reunião pública e violar a exigência de Manitoba de se isolar ao entrar na província. A prisão ao sul de Winnipeg ocorreu antes mesmo de Bernier chegar ao protesto que participaria contra as restrições na província. Bernier é ex-líder do Partido Conservador Federal e atuou como ministro do governo de Stephen Harper. Atualmente, Bernier está no Partido do Povo do Canadá, que não ganhou nenhum assento no parlamento na eleição de 2019. Tara Seal, porta-voz da RCMP, afirmou que é dever da polícia fazer cumprir as leis de Manitoba e estas incluem ordens de saúde pública. Segundo Seal, o Sr. Bernier sabia das ordens de saúde e já havia recebido uma multa. A continuação do crime de violação das atuais ordens de saúde pública em Manitoba resultou em sua prisão. Em uma declaração escrita que não mencionou Bernier pelo nome, a Justiça de Manitoba disse que um homem de Quebec foi preso por não seguir as ordens de saúde pública, não cumprindo a quarentena obrigatória ao entrar na província e realizando reuniões ilegais. A declaração ainda diz que a prisão tem o intuito de evitar mais crimes relacionados a comparecer, participar e organizar encontros públicos em toda a província. Martin Mass, um porta-voz do Partido do Povo do Canadá, disse em um comunicado que Bernier foi injustamente preso por acusações de violação de seus direitos constitucionais como cidadão canadense. Segundo ele, não se trata mais de Covid, é repressão política. Martin Mass ainda afirmou que o Sr. Bernier foi preso por se opor às medidas de bloqueio injustificadas e não científicas impostas aos canadenses por nossos incompetentes governos federal e provincial por mais de 15 meses. As medidas restritivas de Manitoba foram impostas para frear o aumento de casos na província. Manitoba teve a maior taxa de infecção per capita de Covid-19 no país nas últimas semanas. O governo proibiu quase todas as reuniões públicas e exigiu que qualquer pessoa que entrasse na província se isolasse por 14 dias, medida esta não seguida por Bernier. Após esclarecimentos à justiça, Maxime Bernier foi solto no sábado pela manhã e regressou a Montreal sem dar entrevistas. Em sua conta no Twitter, Bernier divulgou um vídeo do momento da prisão,
onde o policial o aborda perguntando se ele possuía alguma arma. Em seguida, Maxime Bernier responde: "Tenho apenas minhas palavras." Olha, toda vez que há uma prisão de político, né, a gente sempre tende também a imaginar que é uma prisão política, até porque causa barulho, né? É por isso até que todo mundo acaba noticiando, né? O Maxime Bernier tem feito viagens por todo o país, organizando e participando de manifestações contra muitas medidas restritivas, né? Como no próprio Quebec, de onde é sua base, ele fez muitas manifestações a respeito contra o toque de recolher, que na época existia apenas na província do Quebec, então muitas manifestações foram feitas nesse sentido. Mas claro que é importante a gente imaginar também qual é a lei federal, né? Será que Manitoba não está passando por cima de algumas leis federais de direito de manifestação, né? Porque a província, claro, tem tentado frear os casos, já que é a província que teve mais casos per capita nas últimas semanas, ou seja, foi falado inclusive de terceira onda em Manitoba e tal, então eles começaram a procurar algumas medidas para evitar esta possível terceira onda, mas a restrição de manifestações, claro que muita gente se pergunta se isso é inconstitucional, né? É uma discussão aí que está aberta, que todo mundo tem falado sobre isso, mas há também a questão de quarentena obrigatória de 14 dias para quem entra na província, né? Então, ou seja, não foi cumprido, é uma pessoa pública, um influenciador de muita gente, então claro que tudo isso contribui também para essa prisão, ou seja, na própria nota da província foi muito claro, né? A prisão tem um intuito de minimizar novas aglomerações, ou seja, é claro que a prisão ela é uma prisão de uma pessoa importante que causa um barulho, ou seja, mostra que a província vai prender quem fazer isso, e claro que isso também dá ganhos políticos para o Maxime Bernier também, que claro, só favorece o ponto de vista dele, ou seja, acaba a província querendo mostrar que vai fazer cumprir a lei para evitar essas aglomerações, e que para ele também acaba mostrando que olha como são, né, como passam dos limites, me prenderam somente porque eu tentei expor a minha opinião, ou seja, acaba favorecendo os dois lados. A gente vai ver quem vai colher os frutos políticos disso, e também, como foi dito, né, vamos ver a questão legal, né? Será que infringe direitos de liberdade e de manifestação dos canadenses? Vamos seguir aí essa semana, ver com o desenrolar desses fatos, que certamente muito vai ser falado sobre isso. E este foi o resumo das principais notícias desta semana no Canadá. Para você que nos acompanhou até agora, se você nos acompanha através do YouTube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos. Para vocês que estão aí nas plataformas de podcast, também não se esqueçam de seguir o nosso canal de podcast ou no Spotify, ou no Apple Podcast, ou Google Podcast, ou qualquer outra plataforma de podcast, e também, claro, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui na Estação Canadá, e até a próxima semana.